Olá para vocês, então, aqui acompanhando a cobertura do Congresso da American Heart Association, aqui com a MD Health, Cardiologia. Eu novamente aqui, Dr. Remo Furtado, juntamente com o Dr. Rafael Bosch, estamos aqui falando de um dos estudos muito importantes aí do Congresso. Eu falo do estudo Azalia Time 71. Esse estudo, Rafael, foi um estudo testando uma estratégia inovadora de anticoagulação, algo que está se falando muito aí nos últimos tempos, que é uma potencial nova via da anticoagulação para o futuro. Então, vamos ficar ligados, porque talvez vai revolucionar o modo como nós entendemos a anticoagulação. Conta aí para o pessoal que foi esse estudo e vamos discutir aqui um pouquinho as implicações dele aí para a descoberta dos anticoagulantes, né? Bom, boa noite, Remo. Sempre é um prazer poder estar junto com a MD Health. O estudo Azaleia, time 71, é um estudo do abelacimab, é um anticorpo monoclonal, no qual ele atua inibindo o fator 11, né? Um estudo um tanto revolucionário, em pacientes de alto risco, os pacientes com mais de 55 anos, história de FA ou Flutter, com CHA-DIS-VASc maior que 4 ou maior que 5, com pelo menos o uso de anticoagulante associado, nos quais, obviamente, o paciente não pode ter algum dos critérios de exclusão, né? Presença de algum um fator favorável a sangramento, história recente de algum tipo de sangramento ou prótese valvar, como já é de praxe dos estudos, história de sangramento intravascular, e tem a medicação em duas dosagens, né? O anticorpo monoclonal uma vez ao mês, né? Isso é um dado bem importante, em dose de 90 miligramas ou de 150 miligramas, isso comparado ao uso de rivaroxabana 20 miligramas uma vez ao dia, né? Ou, exceto se a DCE do paciente é menor que 50, baixaria essa dosagem para 15 miligramas ao dia. Então, são pacientes de alto risco, que a gente já sabe por estudos prévios, estudo Rocket, por exemplo, que é favorável usar anticoagulação nesse cenário, e uma nova medicação subcutânea, né, nos pacientes com risco aumentado de fator 11, que a gente sabe que hoje em dia fator 11 é o que tem se aventado a maior possibilidade de alguma mudança de paradigma na cardiologia em relação à anticoagulação. Um estudo robusto, grande, 1.287 pacientes, com uma mediana de idade de 74 anos, um predomínio maior de homens, com uma mediana de CHA-DIS-VASc em torno de 5, né? Então, pacientes de alto risco, mas chama atenção, assim, no resultado, né, principal do estudo, que existe um distanciamento das curvas importantíssimo, né? A gente sempre fica entusiasmado, de certa forma, quando tem resultados assim na medicina, na cardiologia, mas com algumas ressalvas, eventualmente, de olhar com maior cuidado, com maiores critérios, né? Se realmente esse estudo ele foi feito metodologicamente adequado. Por se tratar de um anticorpo antimonoclonal, acho que o N é robusto, né? Esse estudo ainda não foi totalmente publicado, a gente tem algumas noções pela apresentação, e demonstrou que o hazard ratio, dependendo da dosagem, mas em relação ao desfecho primário, né, que é composto de sangramento maior, que tem relevância clínica pelos scores já validados, paciente com uso de 150 miligramas, hazard ratio de 0,33, né, com P significativo, e o uso de 90 miligramas de 0,23%, ou seja, é extremamente relevante a redução do sangramento, né? Já existe alguns estudos, né, nesse cenário com o uso de 150 miligramas, é o estudo Lilac, mas esse estudo, então, ele provou, de certa forma, né, na hipótese principal dele, que reduziu principalmente sangramento gastrointestinal comparativamente ao rivaroxabana. A gente já sabe de antemão que vários estudos, rivaroxabana acaba sangrando um pouco mais o trato gastrointestinal. Também é uma das medicações que mais sangra o trato gastrointestinal. Ele não tinha uma intenção de criar uma outra hipótese, mas a medicação se mostrou segura e não aumentou o risco de eventos protrombóticos. Então, teoricamente, né, assim, a gente não tem todo o estudo na mão, mas pela apresentação, ele é um estudo bem importante, impactante, relevante, no sentido de, com certeza, levantar uma boa hipótese que o fator 11 possivelmente sangre menos do que o fator 10A, que já foi uma revolução na cardiologia, em toda a medicina,
e sem aumentar o risco de trombose. Então, acredito que favorece também o uso de uma vez ao mês, né, subcutâneo, apesar do custo, você tem que sempre se levar em consideração isso, mas sabemos que a adesão à medicação é algo complexo, né? Uma medicação que tu use uma vez ao mês ou a cada 6 meses, com certeza, se ela provar que for só por si só for igual, eu acredito que ela já tem uma boa relevância clínica. Eu acho que é isso, doutor Perfeito. Renan. Rafael, um estudo importante, um estudo lá feito conduzido pelo pessoal do Time Group, que eu conheço bem, né? Estive lá por 2 anos, e eu tenho certeza que haverá muita discussão sobre essa via. Eu só queria pontuar algumas questões aqui importantes para a nossa audiência. A primeira é que esse é um estudo, pessoal, fase 2. Exato. Fase 2. Aberto também, né, doutor Renan? É Exato. cego, mas aberto. Exato, mas o principal é isso, é estudo fase 2. Estudo fase 2 não pode ser um estudo definitivo. É a mesma coisa de você classificar o time para a final e comemorar o título, né? Você ganha a semifinal e acha que é campeão. Não, não pode. Você ganha a semifinal, você tem uma oportunidade de ir para a final. Então, aqui no fase 2, entendam isso, que o abelacimab vai ser avaliado por estudos definitivos, que são os fase 3. Ponto número 2. Esse estudo, pessoal, apesar dos números muito expressivos, como o Rafael colocou, dependendo da dose, o hazard ratio poderia ser 0,33 ou 0,23, tradução. Houve uma redução entre 67% e 77% no risco de sangramento, algo muito impactante. Porém, foi um estudo interrompido precocemente, lógico, por questões de segurança, corretamente interrompido, mas quando você faz isso, você magnifica efeito. E o mais importante de tudo é que o fato de você encontrar taxa de evento trombótico semelhante entre os dois grupos, que é o que aconteceu, não te autoriza a concluir que você vai utilizar o abelacimab no lugar dos anticoagulantes. Por quê? Porque precisa do estudo fase 3, já que esse intervalo de confiança, ou seja, a margem de erro, é muito grande no estudo fase 2. Ainda que tenha tido a mesma taxa de eventos, não dá para você saber se realmente isso poderia ser muito mais eventos contra a belacimab ou contra a rivaroxabana. Não tem como saber por esse estudo. Então, alerta para todos. Aguardemos estudos fase 3. Mas, de qualquer maneira, Rafael, é uma esperança muito bacana, né? Com certeza. Imagina que você falou, a gente teve a grande virada na anticoagulação, que foram os inibidores do fator 10 ativado e do fator 2 ativado, no caso da bigatrana. Mudou o panorama da FA no mundo, porque é um medicamento que tem mais segurança e muito mais conveniência do que a varfarina. E agora nós vamos procurar dar um outro passo muito importante. A ideia, pessoal, é que ao inibir o fator 11, você inibe a trombose, mas sem mexer na hemostasia. Olha que bonito. Então, é possível sim que nós tenhamos uma nova classe de anticoagulantes que vão fazer aquilo que o Renato adora chamar de sweet spot. Você conseguir proteger contra a trombose e, ao mesmo tempo, sem causar hemorragia. Se isso acontecer, vai ser outra página belíssima nesse campo. Mas alerta a todos vocês, muito cuidado, porque o estudo é fase 2, não é isso? Rafael, alguma consideração final sobre a Azalia? Não, acho que é isso, doutor Remo. Com certeza, sempre tem que levar em consideração, o estudo acabou de sair, né? O estudo fase 2 não vai mudar a nossa prática clínica Não vai. agora, atual, mas dá um bom alerta que possivelmente estudos maiores virão, né, em vários Sim. cenários, e com certeza, se comprovar o que comprovou no fase 2 será excelente. Exatamente. Então, pessoal, fiquem ligados aí na nossa cobertura MD Health Cardiologia, atualização direto da fonte. Obrigado aí, Rafael, Obrigado, e professor. pela sua presença.